O que é doença mental? Muitas pessoas acreditam que, como eu, sou psiquiatra, estudo essa área, teria muita facilidade em responder essa pergunta. A verdade é que é uma pergunta nada fácil de responder e que vem me tomando bastante tempo nos últimos instantes. Como psiquiatra, não é uma exclusividade esse tipo de dúvida no nosso dia a dia. Essa dúvida também está presente em diversas outras especialidades médicas. Peguem como, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, a hipertensão, também chamada de pressão alta. É uma condição que mata diversas pessoas no mundo inteiro por infarto, AVC, e acomete milhares de pessoas. No entanto, não existe um consenso tão grande também nessa área em quando que a gente faz esse diagnóstico. O limite entre o normal e o patológico. Se, por exemplo, na Sociedade Americana de Psiquiatria, de Cardiologia, nós temos o limite de hipertensão a partir de uma pressão alta de 130 por 80, 13 por 8 no linguajar popular. Nas diretrizes europeias e brasileiras, a gente tem o limite de 140 por 90. Ou seja, há uma certa divergência na literatura sobre quando que a gente divide o normal e o patológico. No entanto, algo ninguém duvida. A hipertensão existe como algo objetivo. Afinal de contas, milhares de pessoas vêm a óbito e sofrem por conta dessa condição. Poderíamos, então, aplicar esse mesmo raciocínio à saúde mental? Não podemos, não é bem assim. Se nós pegarmos, por exemplo, óbitos ligados ao suicídio, que é a condição mais ligada a transtornos mentais, ela é uma frequência relativamente rara na população, de alguns casos para cada 100 mil habitantes, ou, quando muito frequente, a cada 10 mil habitantes. Felizmente, ainda bem, a maioria das pessoas com transtornos mentais não irá cometer suicídio. Agora, como então nós definimos o que é um transtorno mental? Em 1980, a Sociedade Americana de Psiquiatria convencionou que um transtorno mental seria uma síndrome ou um padrão comportamental ou psicológico associado a sofrimento ou incapacidade em uma ou mais áreas do funcionamento. Problema. Afinal de contas, a partir de qual sofrimento isso passa a ser um transtorno? O manual diagnóstico fala que seria quando está acima do esperado pela cultura. Problema. Então, um transtorno mental é quando a pessoa sofre mais do que a cultura espera? Ou quando a gente produz menos do que a sociedade existe? Um problema. Muitos filósofos já se debruçaram sobre esse tema e, inclusive, criaram, em algum momento, um movimento chamado de antipsiquiatria, que postula que os transtornos mentais não existiriam objetivamente. Seriam construções sociais. Eu não faço parte desse grupo. Eu acredito que os transtornos mentais existem objetivamente. Como psiquiatra e que trabalho diariamente no sistema público do Brasil, eu vejo todos os dias pessoas sofrendo por transtornos mentais. Recentemente atendi uma paciente, pelos seus 50 anos, tinha uma vida, a princípio, sem nenhuma intercorrência, e passa a acreditar que estão a perseguindo, que sua comunidade religiosa está formando um complô contra ela, que pilhas espalhadas pela sua casa, pilhas velhas, eram escutas que ela precisava destruir. O marido e o filho estavam atônitos com a situação, não mais reconhecendo a mãe e a esposa deles que estavam ali. A ressonância magnética estava normal do encéfalo, os exames laboratoriais normais, o exame do líquor sem nenhuma alteração, mas a minha paciente estava doente, não tenho dúvidas. Assim como na depressão, uma pessoa que de repente não vê mais graça em nada, não come, não dorme, sente-se fatigada o tempo todo, culpando-se por problemas do passado, essa pessoa tem um problema objetivo. Ou então alguém que é tomado por crises de ansiedade, palpitação, falta de ar, sensação de que está saindo fora do corpo, sensação de que vai morrer a qualquer momento, procurando diversas emergências da sua cidade. Essas pessoas têm problemas reais
que precisam de ajuda e que existe ajuda baseada em evidências para tratar esses indivíduos. O problema é definir o limite. Só que se lá na hipertensão o que nós tínhamos como parâmetro era óbitos, mortalidade, se a gente toma como padrão sofrimento, aí a gente começa a ter um pouco de discussão. Existe uma grande pressão da nossa sociedade para que qualquer sofrimento trivial seja considerado um transtorno. Fique milionário antes dos 30. Siga meus passos para uma vida fitness. Tenha o seu sucesso profissional alcançado que você sempre quis. São todos problemas do nosso dia a dia. Teve até uma recente expressão que foi criada para quem tem medo de não ficar por dentro do que está acontecendo o tempo todo, de não produzir o suficiente nas redes sociais, o chamado Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, também chamado de FOMO. Isso daqui, próximo passo seria chamar de transtorno mental. Agora, é claro, os dados epidemiológicos mostram que, desde como nós convencionamos os diagnósticos, existe um aumento da incidência dos transtornos mentais no mundo. Em crianças não é diferente, e adolescentes, transtornos relacionados ao trauma, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e, é claro, transtorno do espectro autista. É bem possível que seja verdade que esses transtornos mentais estejam aumentando em frequência. Agora, certamente um grande vetor desse aumento de diagnósticos é a flexibilização da maneira como nós fazemos diagnóstico. Especialmente naquele critério que está presente em todos os transtornos, um aumento do sofrimento ou incapacidade em relação ao que é esperado pela cultura. E aí, qual é o limite? Eu não tenho essa resposta assim tão fácil. Mas eu acho que eu acredito que eu tenho algum tipo de da onde deve vir essa solução. A ideia de que sofrimento mental é o que leva a um transtorno mental, sofrimento é o que define um transtorno mental, esconde um pressuposto que pode passar despercebido. É a ideia de que para cada emoção, comportamento, pensamento, existe um substrato natural e neuronal por trás, como se fossem a mesma entidade. Logo, bastaria eu encontrar qual é o problema neuronal, bioquímico, cerebral que está acontecendo e que está defeituoso, logo eu tenho um transtorno mental. O problema é definir o que é defeituoso. E aí, claro, vem a solução: prejuízo ou incapacidade. Podemos seguir por esse rumo, mas nós já sabemos onde isso vai chegar. Naquele futuro previsto por Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, que postula uma sociedade que utiliza ciência e tecnologia para suprimir emoções negativas e controlar comportamentos. Alguma coincidência? Agora, esse pressuposto que eu falei anteriormente, ele não é universalmente aceito. É evidente, não há dúvidas, de que alterações cerebrais podem causar alterações de comportamentos, emoções, consciência, tudo isso, não há dúvidas. Agora, tratá-los como se fossem a mesma entidade, só vista por ângulos diferentes, isso não é tão bem estabelecido assim. Por exemplo, nas décadas de 1990 e 2000, as chamadas décadas do cérebro, em que isso estava mais em voga, estavam em busca de como enxergar esses processos neuronais tão importantes, haviam manchetes falando que em breve conseguiríamos ver o pensamento. Ora, mas que frase absurda! Como podemos ver o pensamento? Podemos ver, no máximo, processos cerebrais, bioquímicos, exames de imagem que possam levar a um pensamento. Mas enxergar o próprio pensamento, enxergar a experiência de pensar, é uma ideia um tanto quanto absurda. De fato, todos esses elementos, emoções, pensamentos, comportamentos, são características que não são intrinsecamente somente do cérebro, são intrínsecas das pessoas.
E se nós entendermos que a psiquiatria, a psicologia, é a ciência de lidar com emoções, comportamentos, pensamentos, características que são intrinsecamente da pessoa e não somente do cérebro, nós mudamos completamente essa perspectiva. Porque aí o diagnóstico de um transtorno mental não é baseado somente em um checklist a ser preenchido, mas sim uma manifestação única que deve ser compreendida dentro do contexto da experiência de cada indivíduo e da sua personalidade. Somente assim nós conseguimos entender com precisão quando que um indivíduo conseguiria ter alguma alteração, uma ruptura, algo patológico que esteja prejudicando a sua própria existência. Isso torna tudo mais complexo, porque vai exigir do profissional de saúde que não compreenda somente as últimas diretrizes, os últimos artigos científicos, aprender a medicar, a praticar a neuromodulação, todas técnicas muito válidas, mas também ter uma formação humana, filosófica, capaz de compreender o que a pessoa tem de único na sua própria individualidade. Precisamos deixar de ser meros preenchedores de critérios e passarmos a voltar a nos preocupar com o que é aquilo que faz de nós essencialmente humanos. Estão preparados? Muito obrigado.